Você já sentiu o peso do silêncio depois de uma zombaria? Já experimentou aquele momento em que algo tão poderoso acontece que até os críticos mais fervorosos perdem completamente a capacidade de articular uma única palavra? Existe um padrão misterioso e profundo nas Escrituras que se repete através dos séculos. Uma verdade que arqueólogos, historiadores e estudiosos da Bíblia têm confirmado repetidamente. Deus tem um momento específico para silenciar as multidões que zombam de seus mensageiros. E quando esse momento chega, o impacto é tão avassalador que transforma a zombaria em reverência, riso em espanto e arrogância em humildade absoluta. Hoje você vai descobrir como Deus opera através de profetas solitários, como a solidão da obediência se transforma em testemunho irrefutável do poder divino. E porque o sinal que ninguém esperava tem o poder de calar até os corações mais endurecidos. Vamos começar nossa jornada em um dos lugares mais fascinantes do Oriente Próximo Antigo. O Monte Carmelo, que hoje se localiza no norte de Israel, ergue-se majestosamente a aproximadamente 546 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Para os antigos israelitas, essa montanha não era apenas uma formação geológica impressionante, era um lugar de encontro entre o céu e a terra. Geólogos explicam que a composição calcária do Carmelo e sua posição estratégica criavam um cenário perfeito para o confronto que estamos prestes a explorar. Historiadores documentaram que essa região era disputada espiritualmente entre o culto a Baal, o deus fenício da fertilidade e das tempestades, e o Deus de Israel. Antropólogos culturais revelam que para aquela sociedade, quem controlava a chuva, controlava a sobrevivência, porque a agricultura dependia completamente das precipitações sazonais. Imagine-se agora, há aproximadamente 2.800 anos atrás, em uma época onde cada gota de chuva representava a diferença entre vida e morte para famílias inteiras. Arqueólogos descobriram que a região de Israel enfrentava períodos de seca devastadores, e o povo, desesperado por soluções, frequentemente se voltava para os deuses das nações vizinhas. É nesse contexto que encontramos Elias, cujo nome no hebraico original Eliahu significa literalmente Yahvé é meu Deus, uma declaração de fé que se tornaria profética. Este homem, vestido com pelos de camelo e um cinto de couro ao redor da cintura, conforme documentos históricos descrevem a vestimenta típica dos profetas da época, estava sozinho, completamente sozinho. Para entendermos a magnitude dessa solidão, precisamos compreender o contexto cultural daquele tempo. Antropólogos explicam que nas sociedades tribais do Oriente Próximo Antigo, estar sozinho não era apenas uma questão numérica, era uma sentença de invalidação social. A palavra hebraica para solidão nesse contexto carrega um peso de rejeição, isolamento e deslegitimação. Quando Elias se posicionou no Monte Carmelo, ele não estava apenas numericamente inferior, estava culturalmente desacreditado. A multidão via um homem contra 450 profetas de Baal e 400 profetas de Ázera, um total de 850 opositores. Historiadores explicam que esses profetas eram sustentados pela coroa, tinham status social, recursos e o apoio da rainha Jezabel, uma princesa fenícia que trouxera consigo não apenas sua religião, mas toda uma estrutura de poder. O riso da multidão não era apenas zombaria casual, era o desprezo estruturado de uma sociedade inteira que havia abandonado seu Deus. Especialistas em psicologia social antiga explicam que o riso coletivo funciona como mecanismo de validação grupal, uma forma de a maioria silenciar a voz dissidente através do ridículo. E Elias estava experimentando isso em sua forma mais intensa.
Mas aqui está algo fascinante que linguistas hebraicos descobriram ao analisar o texto original de 1 Reis, capítulo 18. A palavra usada para descrever a atitude de Elias diante da multidão vem de uma raiz que significa aproximar-se com confiança, o mesmo termo usado para descrever alguém que se aproxima de um rei com uma petição legítima. Elias não se aproximou como alguém derrotado ou intimidado. Ele se aproximou com a autoridade de quem carrega uma palavra que vem do trono celestial. A ironia que Elias utiliza ao zombar dos profetas de Baal é magistral e carregada de significado cultural. Quando ele diz para clamarem mais alto, porque talvez seu Deus estivesse dormindo ou ocupado em uma jornada, Elias estava usando a linguagem da época para desmascarar a impotência desses ídolos. Arqueólogos que estudaram os cultos cananeus explicam que os rituais a Baal incluíam gritos prolongados, danças frenéticas e até mesmo cortes rituais no próprio corpo, práticas que foram encontradas descritas em tábuas cuneiformes da região. A expressão hebraica que Elias usa, traduzida às vezes como está meditando ou está ocupado, é na verdade um eufemismo cultural para necessidades corporais básicas. Era uma forma extremamente ofensiva de ridicularizar não apenas os profetas, mas o próprio Deus que adoravam. E a multidão observava tudo isso com uma mistura de choque, curiosidade e ceticismo crescente. Mas então vem o momento que transforma tudo. Elias reconstrói o altar de Deus que havia sido derrubado. E aqui está um detalhe arqueológico fascinante. Ele usa 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Especialistas em arquitetura religiosa antiga explicam que altares não eram apenas estruturas funcionais, eram declarações teológicas e políticas. Ao usar 12 pedras quando o reino estava dividido entre norte e sul, Elias estava fazendo uma declaração profética sobre a unidade que Deus desejava restaurar. Engenheiros que estudaram as dimensões descritas explicam que a valeta ao redor do altar, capaz de conter aproximadamente 32 litros de água, segundo medidas antigas convertidas para nosso sistema atual, não era apenas para show. Era para eliminar qualquer possibilidade de fraude. A água derramada 3 vezes sobre o sacrifício, totalizando aproximadamente 12 jarros, tornaria absolutamente impossível que fogo natural consumisse aquela oferta. E aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela compreensão cultural da época. A oração de Elias não foi longa, barulhenta ou dramática. Foi simples, direta, confiante. A palavra hebraica usada para descrever como Elias se aproximou para orar é a mesma usada para descrever alguém que se aproxima de um amigo íntimo. Não havia distância entre o profeta e seu Deus. E quando Elias terminou de orar, algo aconteceu que até hoje impressiona geólogos e cientistas que estudam fenômenos naturais. Fogo desceu do céu. Não apenas consumiu o holocausto e a lenha, mas também as pedras e até mesmo lambeu toda a água da valeta. Especialistas em combustão explicam que para pedras calcárias, comuns na região do Carmelo, serem consumidas por fogo, seria necessária uma temperatura superior a 1000 graus Celsius, algo absolutamente impossível de produzir com recursos humanos daquela época. O que você vai ouvir agora combina verdade espiritual com descobertas fascinantes. Recentes estudos sobre manifestações de poder divino no Antigo Testamento revelaram que quando Deus age, Ele não apenas responde à necessidade imediata, Ele estabelece um padrão que ecoa através da história. O fogo que desceu sobre o Monte Carmelo não foi um truque. Não foi uma coincidência meteorológica, foi a assinatura inconfundível do Deus, que se revela através de sinais que nenhuma ciência humana pode replicar. E a resposta da multidão? Silêncio absoluto, seguido de uma confissão que mudaria o curso daquela nação. O Senhor é Deus,
O Senhor é Deus. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. A multidão que ria, que zombava, que ridicularizava o profeta solitário, agora estava prostrada com o rosto em terra. Psicólogos que estudam comportamento de massas explicam que existe um ponto de inflexão onde o ceticismo coletivo se transforma instantaneamente em convicção. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que Deus opera exatamente no momento em que a fé parece mais absurda aos olhos humanos. Aquele momento de zombaria máxima é frequentemente o prelúdio do milagre máximo. Mas a história de Elias não termina naquele monte. E aqui está uma verdade profunda que historiadores raramente destacam. Logo após o maior triunfo de sua vida profética, Elias entrou em profunda depressão. 1 Reis, capítulo 19, nos mostra um profeta fugindo, pedindo para morrer, exausto não apenas fisicamente, mas emocionalmente devastado. Psicólogos modernos que estudam o que hoje chamamos de síndrome de burnout explicam que grandes vitórias espirituais frequentemente são seguidas de vazios emocionais profundos. Para aquela época, isso era revolucionário, porque mostrava que ser usado por Deus de forma poderosa não imuniza ninguém contra a fragilidade humana. E é exatamente aqui que a ternura de Deus se manifesta de forma ainda mais impressionante do que no Monte Carmelo. Arqueólogos identificaram que a caverna onde Elias se refugiou, mencionada como a caverna no texto hebraico, provavelmente era a mesma onde Moisés havia se encontrado com Deus séculos antes, localizada no Monte Horebe, também chamado Sinai, a aproximadamente 320 quilômetros ao sul do Carmelo, uma jornada que na época levaria cerca de 40 dias a pé. E lá Deus não apareceu no fogo, no terremoto ou no vento forte, mas em uma voz mansa e delicada. A expressão hebraica original é ainda mais poderosa, Kol demamá daká, que literalmente significa a voz do silêncio sussurrante. Linguistas explicam que esta é uma construção paradoxal, porque silêncio não tem voz, mas é exatamente assim que Deus escolheu se revelar ao profeta quebrantado. O Deus que enviou fogo do céu para silenciar a multidão, agora sussurrava ternamente para restaurar seu servo. Mas existe outra história nas Escrituras que pouquíssimos pregadores exploram. E ela é ainda mais impressionante em sua dinâmica de profeta solitário versus multidão de falsos profetas. Estou falando de Micaías, filho de Imlá, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 22. Para contextualizar geograficamente, estamos agora na cidade de Samaria, capital do Reino do Norte, que hoje corresponde à região da Cisjordânia, aproximadamente 60 quilômetros ao norte de Jerusalém. Arqueólogos escavaram as ruínas de Samaria e descobriram evidências impressionantes da riqueza e sincretismo religioso daquela época, incluindo marfins decorativos que confirmam o luxo descrito nas Escrituras. O cenário é este. O rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá estão planejando uma campanha militar conjunta para recuperar Ramote-Gileade dos arameus. Hoje, essa região fica no norte da Jordânia, a aproximadamente 120 quilômetros a leste de Samaria. Antes de partir para a batalha, Acabe convoca seus profetas para consulta. E aqui está o detalhe impressionante que antropólogos culturais destacam. 400 profetas, todos sustentados pelo tesouro real, todos alinhados com os interesses políticos do rei, todos declarando em uníssono: sobe porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Era uma unanimidade ensurdecedora, um consenso que parecia inabalável. Mas Josafá, com aquela inquietação espiritual que às vezes Deus coloca no coração dos seus servos, faz uma pergunta simples, mas profunda. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor a quem possamos consultar?
E Acabe, com evidente relutância, responde: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão só mal. Este é Micaías. A palavra hebraica traduzida como aborreço carrega um peso de aversão visceral, quase ódio. Esse profeta era tão inconveniente, tão consistentemente contrário aos desejos reais, que Acabe o mantinha essencialmente silenciado, apenas chamado quando absolutamente pressionado. Quando Micaías finalmente é trazido perante os reis, um dos falsos profetas, Zedequias, havia feito um espetáculo dramático usando chifres de ferro e declarando que, com aqueles chifres, Acabe feriria os arameus até consumi-los. Especialistas em performance ritual antiga explicam que tais demonstrações teatrais eram comuns em profecias políticas, servindo tanto para convencer quanto para intimidar. Mas quando Micaías chega, ele primeiro ironiza a situação, concordando sarcasticamente com os 400, e quando pressionado a falar a verdade, declara com coragem impressionante: Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Era uma profecia de derrota e morte do rei. A resposta de Acabe: Não te disse eu que não profetizaria ele de mim bem, mas só mal? O que acontece a seguir é revelador da dinâmica de poder entre verdade e conveniência. Zedequias, o líder dos 400, aproxima-se e esbofeteia Micaías no rosto, dizendo: Por que caminho saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Era uma tentativa de deslegitimar publicamente o profeta solitário através da violência e da humilhação. Antropólogos explicam que em culturas de honra e vergonha como aquela, uma bofetada pública não era apenas agressão física, era aniquilação social. E Micaías, com uma resposta que ecoa através dos séculos, diz: Eis que o verás naquele dia em que entrares de câmara em câmara para te esconderes. Era uma profecia dentro da profecia. Chegaria o dia em que a verdade seria tão evidente que até os zombadores buscariam esconderijos. Micaías foi preso com ordem de ser alimentado apenas com pão de angústia e água de angústia, até que Acabe voltasse em paz. Sua resposta final é de uma confiança inabalável. Se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. E então adicionou: Ouvi, povos todos. Era um apelo para que todos fossem testemunhas do que estava prestes a acontecer. Linguistas hebraicos explicam que a palavra usada para em paz aqui, shalom, significa muito mais do que ausência de conflito. Significa completude, integridade, sucesso total. Micaías estava dizendo: se o rei voltar bem-sucedido e inteiro, então eu sou um falso profeta e mereço ser executado. A batalha aconteceu. Acabe, tentando enganar o destino, se disfarçou e colocou Josafá com vestes reais. Mas uma flecha disparada a esmo, como o texto descreve, atingiu Acabe em uma junção da armadura, justamente onde não havia proteção. A expressão hebraica letumô, traduzida como a esmo, literalmente significa na sua inocência, ou sem intenção específica, indicando que o arqueiro não estava mirando no rei especificamente. Engenheiros militares que estudaram armaduras antigas explicam que as junções eram pontos extremamente específicos e difíceis de acertar intencionalmente em meio ao caos da batalha. Mas a flecha encontrou exatamente aquele ponto vulnerável. O rei foi sustentado em sua carruagem durante o dia todo e, ao entardecer, morreu. Seu sangue escorreu para o fundo da carruagem, e quando esta foi lavada no tanque de Samaria, os cães lamberam o sangue, cumprindo precisamente a profecia que Elias havia feito anteriormente sobre a morte de Acabe. Mas aqui está o que mais impressiona sobre essas narrativas de profetas solitários. Elas não são casos isolados. São padrões deliberados que Deus estabeleceu nas Escrituras para ensinar uma verdade fundamental sobre como Ele opera.
Historiadores bíblicos identificaram que dos 16 profetas escritores, a maioria enfrentou oposição massiva, ridículo público e solidão profunda. Jeremias, cujo nome no hebraico Irmeyahu significa Yahweh estabelece, foi chamado de traidor por profetizar a derrota de Jerusalém. Ele foi preso, jogado em uma cisterna de lama, onde quase morreu, e viveu para ver suas profecias se cumprirem quando Nabucodonosor destruiu a cidade no ano 586 a.C. Arqueólogos encontraram evidências extensivas dessa destruição, incluindo pontas de flechas babilônicas nas muralhas de Jerusalém e camadas de cinza que confirmam o incêndio massivo descrito nas Escrituras. Ezequiel, exilado na Babilônia, junto com aproximadamente 10.000 judeus, na primeira deportação de 597 a.C., teve que comunicar mensagens tão difíceis que Deus o instruiu a usar métodos dramáticos e perturbadores. A palavra hebraica para as ações simbólicas que Ezequiel realizava vem de uma raiz que significa sinal ou portento, indicando que não eram apenas ilustrações, mas profecias encarnadas. Antropólogos culturais explicam que em sociedades orais como aquela, tais demonstrações físicas tinham um impacto muito maior do que palavras faladas, porque envolviam múltiplos sentidos e criavam memórias visuais indeléveis. E Ezequiel, sozinho entre céticos e desesperançados, persistiu em seu chamado. Amós, um boiadeiro e cultivador de sicômoros de Tecoa, pequena cidade cerca de 19 quilômetros ao sul de Jerusalém, foi enviado ao Reino do Norte para profetizar contra sua injustiça social e idolatria religiosa. Ele não era profeta de profissão, nem filho de profeta, como ele mesmo declarou, mas Deus o tirou de seguir o gado e disse: "Vai e profetiza ao meu povo Israel." Quando confrontado pelo sacerdote oficial de Betel, Amazias, que o mandou de volta para Judá, dizendo para profetizar lá e ganhar seu pão, Amós respondeu com uma das declarações mais poderosas sobre chamado profético: "Não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo." A implicação é clara. Amós não escolheu aquela solidão, aquela oposição, aquele desconforto. Deus o escolheu, e isso fazia toda a diferença. Para entendermos completamente o peso dessa solidão profética, precisamos conhecer outro aspecto crucial do contexto cultural. Antropólogos explicam que nas sociedades tribais e comunitárias do Oriente Próximo Antigo, a identidade individual estava profundamente enraizada na identidade coletiva. Ser rejeitado pelo grupo não era apenas desconfortável, era uma ameaça existencial à própria identidade. Os desafios que esses profetas enfrentavam eram completamente diferentes dos nossos, porque toda sua estrutura de significado e propósito estava conectada à aceitação comunitária. Quando um profeta se levantava sozinho contra a multidão, ele não estava apenas arriscando sua reputação, estava arriscando seu próprio senso de quem era. E aqui está a revelação climática que une todas essas histórias. Deus, deliberadamente, escolhe usar a solidão como palco para sua glória. Por quê? Porque quando há apenas uma voz falando verdade em meio a um coro de mentiras, e essa verdade se cumpre de forma irrefutável, não sobra espaço para acreditar a vitória à força humana, à popularidade, aos recursos ou à inteligência. A glória pertence exclusivamente a Deus. Especialistas em narrativa bíblica explicam que esse padrão de um contra muitos aparece repetidamente nas Escrituras exatamente porque Deus está estabelecendo um princípio teológico fundamental.
Sua verdade não depende de votação majoritária, seu poder não se mede por consenso popular, e sua fidelidade não é determinada por aprovação humana. Mas aqui vem algo que arqueólogos descobriram recentemente que mudou nossa compreensão desses eventos. Escavações em Tel Dan, no extremo norte de Israel, revelaram uma estela, uma pedra monumental com inscrições, que menciona a Casa de Davi, confirmando a existência histórica da dinastia davídica que críticos haviam questionado por séculos. Essa descoberta, datada do século IX a.C., exatamente a época de Elias e Acabe, prova que as narrativas bíblicas não são lendas fabricadas séculos depois, mas registros de eventos reais em contextos históricos verificáveis. Quando conectamos isso com outras descobertas arqueológicas, como os selos reais encontrados em Samaria, as fortificações de Acabe identificadas em Megido e os registros assírios que mencionam reis de Israel por nome, percebemos que estamos lidando com história documentada, não mitologia. Recentes escavações em Jerusalém revelaram que o sistema de túneis, conhecido como Túnel de Ezequias, construído para garantir água durante o cerco babilônico, tem uma inscrição original que descreve o momento em que os dois times de escavadores se encontraram no meio da rocha, trabalhando de direções opostas. Engenheiros modernos explicam que essa proeza, realizada sem instrumentos de medição precisos, é absolutamente impressionante. Mas mais impressionante ainda é que, segundo Reis, capítulo 20, e segundo Crônicas, capítulo 32, mencionam exatamente essa obra de engenharia. A correspondência entre texto bíblico e evidência arqueológica não é coincidência. É confirmação de que estamos lendo sobre pessoas reais, eventos reais e profecias reais que se cumpriram em tempo real. Agora, vamos trazer essas verdades ancestrais para a nossa realidade contemporânea. Quantas vezes a verdade é ridicularizada antes de ser reconhecida? Essa pergunta não é meramente retórica, é uma investigação profunda sobre como Deus continua operando hoje através de servos que escolhem a fidelidade sobre a popularidade. Especialistas em psicologia social confirmam que comportamentos de grupo, pressão conformista e ridicularização de vozes dissidentes não são fenômenos antigos, são realidades presentes. A diferença é que hoje isso acontece em escalas muito maiores, através de redes sociais, plataformas digitais e culturas corporativas. Mas a verdade permanece. Deus não mudou seu método operacional. Ele ainda escolhe usar pessoas que parecem inadequadas aos olhos humanos, que estão dispostas a permanecer firmes quando toda a multidão ri, que confiam que existe um momento determinado por Deus, quando o sinal surgirá e toda zombaria se transformará em silêncio reverente. E aqui está algo que pastores e líderes espirituais frequentemente negligenciam. Essa solidão não é punição, é preparação. É no deserto da rejeição que Deus forja um tipo de confiança que nenhuma escola pode ensinar, um tipo de coragem que nenhum treinamento pode produzir, um tipo de intimidade com Ele que multidões aplaudindo jamais permitiriam desenvolver. Existe uma palavra hebraica profunda que aparece em vários contextos proféticos. Badad. Ela significa sozinho, isolado, separado. Mas linguistas explicam que essa palavra não carrega apenas conotação negativa de abandono. Ela também expressa singularidade proposital, separação santa, distinção deliberada. Quando um profeta estava badad, ele estava simultaneamente vulnerável e poderoso, rejeitado por homens, mas aceito por Deus, ignorado pela multidão, mas ouvido pelo céu. E é exatamente nessa tensão que o poder de Deus se manifesta de forma mais dramática. Pense no apóstolo Paulo,
cuja conversão aconteceu na estrada para Damasco, hoje uma cidade na Síria, a aproximadamente 220 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Após seu encontro com Cristo, Paulo passou 3 anos na Arábia, região que historiadores identificam como o território nabateu ao sul e leste de Damasco, aproximadamente onde hoje fica a Jordânia. 3 anos de solidão, preparo, transformação profunda longe dos holofotes. Antropólogos que estudam processos de transformação identitária explicam que mudanças radicais de cosmovisão, como a que Paulo experimentou, requerem períodos prolongados de isolamento para que a nova identidade seja internalizada completamente. E quando Paulo emergiu desse tempo de solidão, ele não era apenas alguém com uma história interessante de conversão. Ele era um homem que havia sido fundamentalmente reconstituído por Deus. E aqui está a promessa poderosa para você que talvez esteja vivendo sua própria experiência de solidão profética hoje. O sinal está chegando. Pode não ser fogo do céu consumindo um altar de pedras. Pode não ser uma flecha encontrando a junção de uma armadura. Mas será algo tão inegavelmente divino, tão perfeitamente cronometrado, tão impossível de explicar por causas naturais, que aqueles que riram perderão completamente a capacidade de falar. E você, que permaneceu fiel, mesmo quando cada voz ao seu redor dizia que estava errado, verá a fidelidade de Deus manifestada de forma tão clara que sua fé será vindicada não para seu orgulho, mas para a glória dele. Mas aqui está algo crucial que precisa ser dito com absoluta clareza. A vindicação não é o objetivo, é o subproduto. Elias não subiu ao Monte Carmelo buscando provar que estava certo. Ele subiu buscando provar que Deus é Deus. Micaías não enfrentou 400 falsos profetas para estabelecer sua reputação. Ele o fez porque não podia ficar calado diante da verdade que Deus havia colocado em seu coração. A diferença entre profeta verdadeiro e falso não está apenas na precisão das predições, está na motivação do coração. Profetas falsos buscam aprovação, posição, sustento. Profetas verdadeiros buscam apenas uma coisa: ser fiéis àquele que os chamou, mesmo que isso custe tudo. E aqui entra uma verdade que recentes estudos sobre saúde mental de líderes espirituais têm confirmado. Servir a Deus com fidelidade profética não imuniza ninguém contra depressão, ansiedade, esgotamento emocional ou dúvidas profundas. Lembra-te de Elias após o Monte Carmelo? Ele fugiu de uma mulher ameaçadora depois de ter enfrentado 850 profetas falsos. Parece contraditório, não é? Mas psicólogos que trabalham com traumas explicam que nosso sistema nervoso não distingue entre ameaças com base em lógica racional. Depois de eventos de extrema intensidade emocional e espiritual, frequentemente experimentamos colapsos que não fazem sentido para observadores externos. E Deus não repreendeu Elias por sua fraqueza. Ele enviou um anjo para alimentá-lo, deixou-o dormir, caminhou com ele 40 dias até o monte e então sussurrou ternamente em seu ouvido que ele não estava tão sozinho quanto imaginava, que havia 7.000 em Israel que não haviam dobrado joelhos a Baal. 7.000. Esse número, Shivat Alafim, em hebraico, representa uma comunidade invisível de fiéis que permaneceram leais mesmo quando parecia que Elias era o único. Especialistas em redes sociais antigas explicam que em uma população estimada de aproximadamente 1 milhão de pessoas no Reino do Norte naquela época, 7.000 representa menos de 1%. Mas para Deus, esse remanescente fiel era precioso. E a lição aqui é profunda. Quando você está na solidão do chamado profético, quando parece que é o único nadando contra a correnteza, quando o riso da multidão ecoa em seus ouvidos e a tentação de desistir parece irresistível, lembre-se que há outros. Invisíveis talvez, silenciosos possivelmente, mas reais definitivamente.
E mais importante ainda, há um Deus que vê, que sabe, que conta cada lágrima, que registra cada momento de fidelidade e que tem um momento específico marcado em sua agenda eterna quando ele dirá: basta, agora é a hora do sinal. Há momentos em que a presença de Deus fala mais que 1000 palavras. Essa foi a experiência no Monte Carmelo quando o fogo desceu. Essa foi a experiência quando a flecha, a esmo, encontrou Acabe. Essa foi a experiência quando Paulo, cego e humilhado, ouviu a voz de Jesus. E essa será sua experiência quando o tempo de Deus se completar. Porque aqui está a verdade final que linguistas descobriram ao estudar narrativas proféticas. Existe uma palavra hebraica específica para o momento em que Deus age, et, que significa não apenas tempo no sentido cronológico, mas o momento certo, a oportunidade perfeita, o instante determinado. E Deus nunca perde seu et. Quando Eclesiastes, capítulo 3, diz: tudo tem o seu tempo determinado, a palavra usada é zeman, que se refere a uma estação ou período designado. Mas quando fala sobre tempo de calar e tempo de falar, está se referindo exatamente a esse conceito de et, o momento kairos, na terminologia grega do Novo Testamento, em contraste com cronos, o tempo sequencial. E aqui está a promessa. Deus conhece exatamente o et certo para silenciar aqueles que riram, para confirmar aqueles que foram ignorados, para revelar aqueles que pareciam fracos como seus instrumentos escolhidos de poder. Você que está ouvindo agora, talvez experimentando o peso da incompreensão, a dor da rejeição, a solidão de uma convicção que ninguém ao seu redor compartilha. Deus não escolhe segundo a lógica humana. Ele escolheu um pastor de ovelhas, chamado Davi, para derrotar um gigante, quando todos os soldados treinados tremiam de medo. Ele escolheu Gideão, que se escondia malhando trigo no lagar por medo dos midianitas, e reduziu seu exército de 32.000 para apenas 300, para garantir que a vitória fosse inegavelmente divina. Ele escolheu Maria, uma adolescente desconhecida de Nazaré, cidade tão insignificante que Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Para ser a mãe do Salvador do mundo. O padrão é claro, consistente, intencional. Deus deleita-se em usar o improvável, o desconsiderado, o ridicularizado, porque quando ele age através dessas pessoas, ninguém pode roubar sua glória. E a inversão de papéis que acontece quando o sinal surge é sempre dramática, sempre completa, sempre impossível de negar. Quem ria, se cala. Quem era ignorado é confirmado. Quem parecia fraco se revela instrumento de Deus. Não porque essas pessoas eram especiais em si mesmas, mas porque serviram a um Deus especializado em transformar zombaria em testemunho, fraqueza em poder e solidão em plataforma para a sua glória. E agora, deixe-me compartilhar uma palavra final de sabedoria e paz no precioso nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, se você reconhece em sua própria jornada ecos dessas narrativas ancestrais, se a solidão que você enfrenta hoje parece menos solitária ao perceber que está seguindo as pegadas de gigantes da fé que caminharam antes de você, então permita que estas verdades não apenas informem sua mente, mas transformem sua perspectiva. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que também experimentou a rejeição suprema, que foi ridicularizado pela multidão, cuja verdade foi zombada até o momento em que ressurgiu dentre os mortos, silenciando para sempre todos os céticos, essa mesma graça repousa sobre você hoje. O amor de Deus Pai, que sustentou Elias no monte, que fortaleceu Micaías na prisão, que confortou Jeremias na cisterna, esse mesmo amor paternal envolve você agora.
E o poder do Espírito Santo, que desceu como fogo sobre o altar de pedras, que guiou aquela flecha a esmo até seu alvo divino, que capacitou profetas comuns a falarem com autoridade celestial, esse mesmo poder habita em você pela fé em Cristo Jesus. Que você descanse não na aprovação das multidões, mas na aceitação daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que você encontre força não em números, mas na presença daquele que é Emanuel, Deus conosco. Que você persevere não porque vê o fim desde o começo, mas porque confia naquele que declarou: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E que quando o sinal surgir, quando a multidão perder a voz, quando a zombaria se transformar em silêncio reverente, você levante suas mãos não em eu avisei, mas em bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente. A esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, sustente você em cada passo dessa jornada. E a alegria do Senhor, que é sua força mesmo quando lágrimas molham seu rosto, seja a âncora firme que mantém sua alma estável em meio a todas as tempestades. Em nome de Jesus, o profeta final e supremo, o mensageiro da aliança que desejávamos, aquele que foi desprezado e rejeitado pelos homens, mas que Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, eu declaro sobre sua vida: o sinal está chegando, a zombaria será silenciada e a fidelidade de Deus será magnificamente vindicada. Não para sua glória pessoal, mas para que o mundo veja e saiba que o Senhor é Deus, e não há outro além dele. Amém e amém.